Olá, pessoal. Professor Lucas Rafael, de Nivelamento de Matemática. Hoje vou explicar para vocês a semana 1 do PET 3 de nivelamento, né? O tema é inequações do segundo grau. Então, aqui nós vamos aprender a calcular uma inequação de segundo grau, né? E escrever a sua solução. Então, aqui vem uma breve apresentação sobre o que é a inequação de segundo grau, né? Que é uma expressão matemática que representa desigualdades, né? No caso, é uma expressão que contém uma, um polinômio de segundo grau e, além desse polinômio de segundo grau, ele representa uma desigualdade, né? As inequações são expressões matemáticas que utilizam na sua formação os seguintes sinais de desigualdades. Então, os sinais de desigualdades que a gente já conhece, né, são quem? O maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual e o diferente, tá? As inequações do segundo grau, como que eu resolvo? Né? Elas são resolvidas utilizando a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula do delta, aquela fórmula resolutiva. E o resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o conjunto solução. Então, na hora que a gente for formular o conjunto solução, a gente tem que comparar o resultado que a gente obteve com o enunciado lá da inequação, para a gente escrever aí este conjunto solução, né? Vocês vão ver isso mais detalhadamente aqui nos exemplos que a gente vai fazer. Bom, então vamos ao primeiro exemplo. Eu, eu resolvi esses exemplos utilizando 5 passos. Então, são 5 passos que vocês vão fazer na hora de fazer os exercícios, né? Então, eu tenho aqui o exemplo 1, que é resolver essa inequação. 3x ao quadrado mais 10x mais 7 menor que zero. Então, nós vamos seguir aí 5 passos para a gente resolver essa inequação, tá? Então, na hora de fazer os exercícios, vocês também devem seguir esses 5 passos. O primeiro passo é identificar lá na inequação, né? Você vai identificar os coeficientes A, B e C. Então, olhando aqui para a nossa inequação, né? O coeficiente A é o número que aparece antes do x ao quadrado. Então, no caso, o coeficiente A é 3. O coeficiente B é o número que aparece antes do x, é 10. E o coeficiente C é o número sozinho, que é 7. Né? Então, ó, o A é 3, o B é 10 e o C é 7. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você calcular o delta, utilizando os coeficientes A, B e C. Então, nós temos a fórmula do delta, né? O que é a fórmula do delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, essa é a fórmula do delta. Então, nós vamos utilizar os coeficientes que a gente acabou de identificar aqui nessa fórmula do delta, tá? Bom, é interessante, eu gosto de fazer assim, colocar entre parênteses o valor do B, do A e do C na fórmula. Até mesmo porque, se você tiver números negativos, não vai te fazer confundir as operações de multiplicação com subtração e etc. Tá? Então, voltando aqui para a nossa fórmula, nós temos o seguinte: B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O nosso B é 10. Então, delta vai ficar 10 ao quadrado, menos 4, que é da própria fórmula, vezes o valor do A, que é 3, vezes o valor do C, que é 7. Agora, vamos resolver. Colocamos os valores na fórmula, vamos resolver, né? 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, é a mesma coisa de 10 vezes 10, que é 100. E aqui, por que que deu menos 84?
essa parte final aqui do cálculo do delta, a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Nós temos aqui, ó, uma multiplicação de 3 números, né? E aí atenção nessa multiplicação com relação ao jogo de sinal. Como assim jogo de sinal? Se eu tenho uma multiplicação com sinais diferentes, o resultado é negativo. Uma multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, quando eu vou fazer menos 4 vezes 3 positivo, o resultado vai ser negativo. Por quê? Sinais diferentes. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. E menos 12 vezes 7, que é positivo, também fica negativo, porque menos 12 é negativo e o 7 é positivo. Então, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 12 vezes 7, menos 84. Então, atenção na hora de fazer essa multiplicação desses três números, tá? Então, deu menos 84 aqui. Então, 100 menos 84, 16. Esse é o nosso delta e o segundo passo está concluído. Vamos ao terceiro passo. Calcular os valores de x utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos, além da fórmula do delta, a fórmula do x, que é o quê? A fórmula do x é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então vamos lá, ó. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor de a. Então vamos lá, vamos substituir nessa forma os valores de b, do a e do delta. Então aqui você vai usar o b, o a e o delta. O valor do b é o quê? 10, né? Então voltando aqui, vou até deixar aqui nessa etapa, o valor do b é 10. Então, aqui na fórmula do x, nós vamos fazer o quê? Colocar menos b, ou seja, trocar o sinal do b. Se ele é 10 positivo, aqui na fórmula vai ficar menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente acabou de descobrir, ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes o valor do a. Meu a não é 3 lá no enunciado, né? O a é 3 lá no primeiro passo. Então, 2 vezes 3. Então, ficou menos b. Vamos calcular a raiz de 16, que é quem? 4, né? Então, menos b mais ou menos 4 sobre 2 vezes 3, 6. Tá? Então, está calculado aí o valor do x. Só que a gente tem esse entrave, que é esse mais ou menos. Por isso que a gente divide x em duas partes. Como assim duas partes? Em x' e x duas linhas. No x', a gente vai fazer menos 10 mais 4 dividido por 6. E no x duas linhas, menos 10 menos 4 dividido por 6. Ou seja, esse mais ou menos a gente divide ele em duas etapas. Menos 10 mais 4 sobre 6 e menos 10 menos 4 sobre 6. Tá? Fazendo o x', então, menos 10 mais 4 sobre 6, menos 10 mais 4, veja, ó, eu tenho uma dívida de 10 e paguei 4, então vou ficar devendo 6. Ou seja, subtraí e conservei o sinal do maior. Então, menos 6 dividido por 6, menos 1. Então, o nosso x' deu menos 1. E o x duas linhas? Menos 10 menos 4 dividido por 6. Dá menos 14, né? Porque são dívidas. Uma dívida de 10 com a dívida de R$ 4 dá uma dívida de 14 dividido por 6, né? Então fica menos 14 sobre 6. Como essa divisão não é exata, ó, se eu pegar o 14 e dividir por 6, vai dar um número decimal, uma dízima periódica, né? Como essa divisão não é exata, o que eu posso fazer é simplificar 14 e o 6, ou seja, dividir por 2, ambos os números. Então fica menos 7 sobre 3. Então o terceiro passo está concluído, que é calcular o x' e o x duas linhas. Tá? Vamos ao quarto passo.
Fazer um esboço do gráfico observando o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se o coeficiente A for negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Então vamos lá. Qual que era o coeficiente A da nossa inequação? Né? O A é 3, 3 positivo, não é menos 3x ao quadrado. Né? Então o nosso A é 3 positivo. Então a concavidade é para cima. Então vou fazer o quê? Vou fazer uma reta e vou fazer um U virado para cima mesmo, a parábola virado para cima, que é essa parte vermelha aqui. Bom, fiz isso, eu vou marcar os valores de x que a gente descobriu, que é o quê? O x' e o x duas linhas. Só que eu tenho que observar o seguinte, para o meu desenho ficar coerente, né? Quem que é menor? Né? Quem que vai ficar à esquerda? O menos 7 terços ou o menos 1? Se eu pegar 7 e dividir por 3, lembra que deu 0,333? Não, é 2,333, né? Ou seja, esse número aqui, 7 terços, seria como se fosse aproximadamente menos 2. Então, o menos 2 vem à esquerda do menos 1 na reta numérica. Então, por isso que ele apareceu primeiro aqui. Ó. Então, o menos 7 terços e o menos 1. Fiz o U para cima. Esse sinal de positivo e negativo, a gente tem que observar também. Quando eu tenho a parábola voltada para cima, que é o caso aqui, porque o meu coeficiente A é positivo, quando eu tenho essa parábola voltada para cima, os valores que são antes aqui desse ponto, eles são positivos. Os valores que estão aqui entre os menos 7 terços e o menos 1, ó, veja que está abaixo da reta. Então, se está abaixo da reta, é negativo. E os valores que são maiores que menos 1, né, à direita do menos 1, são o quê? Positivos. Então, é assim que a gente analisa esse desenho, coloca os mais e menos. O que tiver acima da reta é positivo, o que tiver abaixo da reta, negativo, né? Então, aqui está o nosso desenho. Então, esse é o quarto passo, fazer esse desenho. E o quinto passo é escrever a solução utilizando esse desenho que a gente fez, né, que é o esboço do gráfico, e observando o enunciado. Como assim observando o enunciado? Ó, primeiro, a gente vai escrever essa solução assim. Solução. X pertence aos números reais, tal que esse x, o ezinho e o r. Bom, por que a gente escreve isso? Porque todos os passos que a gente fez aqui é dentro do conjunto dos números reais. Então, o nosso x ele é um número pertencente a esse conjunto dos números reais. Bom, você vai observar o seguinte: lá no enunciado, tinha pedido para a gente resolver a inequação de forma que a inequação toda fosse o quê? Menor do que zero. Ou seja, a gente tem que descobrir para quais valores o x é menor que zero, ou seja, o x é negativo. Se você observar aqui no desenho, aonde que está o meu negativo? Entre o menos 7 terços e o menos 1, nesse intervalo aqui. Né? A nossa parábola ela é negativa entre os 7 terços e o menos 1. Então, por isso que ficou assim, ó, menos 7 terços menor que x, menor que menos 1. Ou seja, o meu x, aonde que eu tenho valores negativos nesse desenho? Entre os 7 terços, ou seja, valores maiores que os 7 terços e menores que 1. Ou seja, o meu x ele vai ficar entre menos 7 terços e menos 1. Então, por isso que eu escrevo assim, menos 7 terços é menor que x, menor que 1. Ou seja, o meu x está no meio. Né? Os valores que eu quero estão no meio de menos 7 terços e menos 1. Então, esta é a solução quando você tem esse tipo aqui de parábola voltada para cima, né? E além disso, você quer os valores o quê? Negativos aqui, tá? Então,
Para ficar mais claro, a gente vai fazer um outro exemplo utilizando aí também esses 5 passos. Então, são 5 passos para você chegar aqui nessa solução, que é a resposta final do exercício. Então, vamos lá no exemplo 2. No exemplo 2, nós temos que determinar a solução dessa inequação. Menos, vou até dar um zoom, menos 2x ao quadrado menos x mais 1 menor ou igual a zero. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro passo, identificar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é menos 2. O coeficiente b, ó, é o número que vem antes do x. Como ele não aparece, é 1. Só que eu tenho menos antes. Então, o coeficiente b é menos 1, que é menos x, né, no caso. Então, menos 1. E o coeficiente c é 1. Tá. Então, o a é menos 2, o b é menos 1 e o c é 1. Então, vamos calcular agora o delta, né, que é o segundo passo já. Então, identifiquei os coeficientes a, b e c, venho aqui na fórmula do delta e vou substituir. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso b é menos 1, então fica entre parênteses. Menos 1 ao quadrado, menos 4, que é da própria fórmula, vezes o valor do a, que é menos 2, vezes o valor do c, que é 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1 elevado a 2, todo número elevado a 2 é ele vezes ele mesmo. Então, fica menos 1 vezes menos 1, que dá um positivo. Multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Né? Aqui, por que que deu mais 8? Aí é aquela tensão que eu falei para vocês que vocês têm que ter aqui na hora de fazer essa multiplicação. Que é fazer o seguinte, ó. Menos 4 vezes menos 2, multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. Então, 4 vezes 2 dá 8 positivo. Né? Vezes 1, que também é positivo, então tem um resultado positivo, que é o 8 positivo, vezes 1. Então, vai dar positivo. E 8 vezes 1, 8. Então, fica 1, que é o resultado de menos 1 ao quadrado, mais 8. Então, o delta deu o quê? 9. Então, esse é o resultado do delta, 9, que é o segundo passo. Vamos ao terceiro passo, que é calcular o valor de x. Então, calculando aqui o valor de x, vamos utilizar a fórmula menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Menos b significa que eu vou trocar o sinal do b. Vamos voltar lá? Ó, o nosso b é menos 1. Trocando o sinal, fica 1 positivo. Então, por isso ficou 1 aqui na fórmula do x, 1 positivo. Mais ou menos a raiz do delta, que é 9, então mais ou menos 9, dividido por 2 vezes o valor do a. Nosso a é menos 2 mesmo? Isso, menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Então, fica 1 mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2 vezes menos 2. Isso vai ser igual a 1 mais ou menos. Quem que é a raiz quadrada de 9? Que número vezes ele mesmo dá 9. 3, né? Dividido por 2 vezes menos 2, que é o quê? 2 vezes menos 2, menos 4. Então, ficou 1 mais ou menos 3 dividido por menos 4. Aí, lembra que a gente divide isso aqui em duas partes? A primeira parte é o x' e a segunda parte é o x duas linhas. No x', a gente vai fazer o 1 mais 3 dividido por menos 4. E no x duas linhas, 1 menos 3 dividido por menos 4. Fazendo 1 mais 3, nós temos 4. Dividido por menos 4, a regra de sinais para divisão é a mesma da multiplicação, ou seja, sinais iguais é positivo, sinais diferentes, negativo. Então, por isso que ficou negativo aqui, porque eu tenho uma divisão com sinais diferentes. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, por isso que deu menos 1 aqui. No x duas linhas, 1, vou tirar 3.
Como assim? Se eu tenho 1, vou tirar 3, eu vou ficar devendo 2. Então, por isso que o resultado é menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 4. Menos 2 dividido por menos 4 não dá exato, ó, dá 0,5, né? 2 dividido por 4 dá 0,5. Então, como não é uma divisão exata, eu fiz o mesmo procedimento que a gente fez lá no exemplo 1. Foi o quê? Simplificar. Dividir em cima e embaixo por 2. Então, ficou 1 sobre 2. Só que como é uma divisão com sinais iguais, por isso que fica 1 sobre 2 positivo, tá? Porque é uma divisão com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, veja, o x' deu menos 1, o x duas linhas deu meio, né? A fração 1 sobre 2. Aí a gente vai fazer aquele esboço do gráfico. Só que observando o quê? A concavidade da parábola agora é para baixo. Por quê? O meu coeficiente A é que vai definir se a concavidade é para cima, se ele for positivo, ou se a concavidade é para baixo, se ele for negativo. O nosso A não é menos 2, então vai ser uma reta, né? Com uma parábola virada para baixo, um U de cabeça para baixo, né? Então, aqui vou colocar a reta na hora de fazer o desenho, vou colocar esse U virado para baixo. Tá. Quem é menor, o menos 1 ou o meio? É óbvio que é o menos 1. Ele é um número negativo e o meio é um número positivo. Na reta numérica, à esquerda do zero estão os números negativos e à direita do zero os números positivos. Então, o menos 1 fica à esquerda e o meio à direita. E aí aquela questão que eu comentei com vocês, né? Antes do menos 1, a minha parábola está para baixo. Ela está abaixo da reta. Então, ela é negativa antes do menos 1. Entre o menos 1 e o meio, ela é positiva. Então, está acima da reta. É positivo. E depois do meio, ela volta a ser o quê? Negativa, né? Então, esse esboço vai ajudar para a gente fazer a solução. Então, vamos lá, a solução. Solução: x pertence aos reais, isso aí tem que ter em toda a solução. Tal que, essa barrinha é tal que, ou seja, meu x é um número real, só que ele segue algumas restrições. Quais que são as restrições? Ó, vamos observar lá no enunciado. Ele quer a solução dessa inequação, ou seja, quer descobrir os valores de x menores ou iguais a zero. Ou seja, quando ele fala menor que zero, o que é um número menor que zero? É um número negativo. Então, ele quer saber para quais valores de x a nossa parábola é negativa ou igual a zero, né? Aonde que a nossa parábola é negativa? Bom, se você observar, ela é negativa antes do 1 e no 1 ela é zero, né? Ou seja, ela é abaixo da reta aqui antes do 1. Então, ou seja, o meu x menor que 1, aonde que a minha parábola é negativa? Quando o x é menor que 1 ou quando o x é maior, ou seja, aqui para frente do meio, né? A gente também tem números negativos. Então, quando o x é maior ou igual a meio. Tá? Então, essas duas restrições aqui são quando a minha parábola é o quê? Negativa. Então, vamos voltar lá para a gente só entender isso aqui melhor, né? O enunciado era determinar a solução da inequação para o quê? Menos 2x ao quadrado menos x mais 1 menor ou igual a zero. Ou seja, ele quer a solução da inequação, quer descobrir para quais valores de x a inequação é menor ou igual a zero. Onde que ela é negativa, né? Ou seja, para valores menores que menos 1 ou iguais a menos 1 e para valores maiores ou iguais a meio, tá? Então essa é a solução da inequação, tá? Bom, e aí nós temos dois exercícios: resolver essa inequação e resolver essa outra inequação. O processo é o mesmo, é fazer os 5 passos, né? Primeiro passo, identificar os coeficientes A,
B e C. Vamos fazer esse passo, ó. Aqui no primeiro exercício, coeficiente A é 1, que é o número que vem antes do x ao quadrado, quando ele não aparece é 1, tá? Então, coeficiente A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Então, A é 1, B é menos 3, o C é 2. E aí você vai ter que fazer o quê? Calcular o delta, o x, fazer o desenho e a solução da inequação. Exercício 2, mesmo procedimento. Coeficiente A é menos 1, o B é 3 e o C é 4. Vai ter que fazer o quê? Calcular o delta, o x, fazer o desenho e a solução da inequação, tá? Então, esta foi a explicação da semana 1 do PET 3 de nivelamento de matemática. Agora fica a cargo de vocês aí fazer e enviar esses dois exercícios, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.